Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais esse vídeo. Esperai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece, para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Muito bem, por que eu estou gravando esse último vídeo? A ideia, no caso, é dar um exemplo de um encontro trabalhando aqui com o método catequético. Tá? Então, nesse exemplo que eu estou dando aqui, tá? O encontro é dizer sim ao chamado de Deus. Tá? Então, esse seria o tema do meu encontro, tá? Dizer sim ao chamado de Deus. E a leitura que eu estou colocando aqui é aquela leitura da anunciação do anjo a Maria, tá? Lembrando que nessa leitura, a gente tem lá que o anjo aparece, e Maria fala o quê? Eis aqui a serva do Senhor. Então ela disse o sim, tá? Então perceba que dentro do meu tema, que é dizer sim ao chamado de Deus, a leitura está casando certinho, tá? Qual que seria uma ideia de ver? Tá? Então, tem uma ideia, no caso aqui tem duas ideias para esse encontro. Tá? E lembrando que assim, gente, isso daqui é só para a gente estar tendo uma ideia, tá? Mas assim, você pode de repente ter outra ideia de outra forma, tá? Então a ideia 1 seria, no caso, uma dinâmica, tá? Com 2 voluntários, e daí você pede para esses 2 voluntários saírem para fora, tá? E daí você vai combinar com os outros catequizandos ali para eles pegarem e quando as pessoas voltarem, eles fazerem perguntas sobre a vida da pessoa, mas não chamar a pessoa pelo nome, chamar assim, ô menino, ô de azul, ô cidadão, ô coisa, ô carinha, tá? Não chamar pelo nome, tá? E a ideia é, no caso, ver quanto tempo esses 2 catequizandos que saíram para fora vão demorar para perceber. Então, lógico, você chama um, eles vão estar ali fazendo a pergunta, é sempre assim, ô coisa, é tal coisa assim, por exemplo, assim, ô menino, lá na sua casa, que hora que você acorda? Daí um outro pergunta, ô de azul, quando você levanta, você toma café? Então, a ideia seria essa daí. E o objetivo seria o quê? Ver quanto tempo eles demoram para perceber. E no final, perguntar para eles assim, olha, essa experiência incomodou vocês, quer dizer, não chamou vocês pelo nome, chamou vocês, no caso, aí de coisa, cidadão, garoto, seria isso daí. Tá? E perguntar para eles se tem alguma dessas palavras incomodou eles, em qual delas que incomodou. Essa seria uma dinâmica para fazer. Uma outra ideia seria o quê? Pedir com antecedência para eles procurarem descobrir a história do nome deles, ou seja, quando foi para a mãe, para o pai lá, dar o nome, como que eles foi escolhido, qual que foi as ideias, quais que seriam os outros nomes que de repente eles poderiam ter tido, quais são os apelidos que eles possuem, se eles possuem algum apelido, e qual é o objetivo deles para o futuro, um sonho, uma profissão, um casamento. Daí a gente vai fazer a leitura, Que leitura que eu vou fazer da Bíblia? Então aqui a gente já está, essas 2 ideias de dinâmica, seria aqui para o ver, tá? Então você vai fazer uma ou outra, E daí a gente vai, no caso, aí para o julgar e iluminar, tá? Então a gente vai fazer leitura, que aqui no caso é Lucas 1, do 26 ao 38, que é aquela passagem lá da anunciação do anjo, tá? Daí a gente vai, após a leitura, lembrando que julgar ou iluminar é a minha catequese, Então daí a gente vai fazer o quê? Explicar que Deus tem um chamado especial para cada um de nós, que Deus nos chama pelo nome, Nós não somos desconhecidos por Deus, Então para Deus eu não sou um garoto, um careca, o de azul, de preto, uma coisa, Para Deus eu sou o quê? Para Deus eu sou Luciano. Então Deus me chamou pelo nome. Da mesma maneira, Deus, ele chamou Maria pelo nome, Então quando apareceu o anjo, apareceu, Ave Maria, cheia de graça, Então quer dizer, o anjo saudou a Maria, Então, vamos, aquela coisa, Desde muito tempo, Deus já estava, pensando, nossa, vai vir uma mulher toda especial, E ela vai ser mãe do Filho de Deus, Então, percebam, essa questão. E daí, no caso, você vai dizer o quê? Que Deus tem um plano para cada um de nós, da mesma maneira que Deus tinha um plano para Maria, Mas cabe a cada um de nós descobrir o que é essa vontade de Deus para nós. Então, isso seria aqui o meu julgar e iluminar, tá?
Qual que seria aí, no caso, o agir? Da gente falar assim, olha, gente, né, Maria disse sim ao chamado de Deus, né? E como que nós podemos dizer sim ao chamado de Deus hoje, tá? Daí algumas ideias, né? De repente, ajudar um final de semana antes da missa, sei lá, fazer uma acolhida, né, ou fazer alguma outra coisa, né? De repente fazer alguns cartõezinhos, né? Maria aceitou o chamado de Deus para ser mãe de Jesus. Deus está te chamando hoje para servir a Ele. O que você pode fazer hoje para servir a Deus? Tá? Então, algumas coisinhas desse jeito, né? E esses cartões, de repente, poderiam ser distribuídos aí no final da missa. Tá? Então, quando terminar a missa, os catequizandos ali estarem distribuindo. Tá? Lembrando que isso são ideias, tá? Que você poderia estar dando, tá? No caso, para o agir, mas é aquela coisa. Se de repente seus catequizandos tiverem outras ideias e eles quiserem fazer outra coisa, deixa a ideia deles, tá? E qual que seria uma ideia de celebrar? Trazer de casa uma imagem de Nossa Senhora, tá? Ou se não tiver, de repente na igreja tem, a gente ir na igreja ficar diante da imagem de Nossa Senhora, trazer um vasinho com flores, tá? Naturais, tá? Se puder ser rosa, né? Se tiver dinheiro pode ser com rosa, né? Daí poderia ser o quê? Formar um círculo, né, diante da imagem de Nossa Senhora, tá? Poderia ser todo mundo ali estar sentado de joelho, né? E entregar uma flor para cada catequizando, e cada catequizando levanta, né? No caso, fala a primeira parte da Ave Maria, né? Por exemplo, Ave Maria, cheia de graça, vai lá e coloca, né, essa florzinha ali no vasinho diante de Nossa Senhora, né? E no final, né, depois que todo mundo fizer, tá? Então, um exemplo, se eu tenho 6 catequizandos, eu estaria rezando 6 Ave Marias, tá? Cada catequizando está fazendo aí, né, essa primeira parte da Ave Maria. E quando terminar, né, de repente a gente repetir uma frase, né? Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, ensina-nos a ouvir e aceitar o chamado de seu Filho Jesus, tá? E aqui no caso a sugestão seria fazer isso daí 3 vezes, tá? Então percebam que a gente teve o quê? Aquela questão do gesto, né? De ir lá, colocar a florzinha no vasinho, né? Rezar uma Ave Maria diante de uma imagem de Nossa Senhora. Tá? Então perceba assim que tem todo, né? Vamos colocar assim, um gesto que está sendo feito, tá? E depois que terminar o encontro, né? Aí no caso a gente vai fazer o avaliar, né? Poxa vida, será que foi bom, né? Será que ali, de repente, você percebeu ali que seus catequizandos gostaram, né? Qual parte será que eles gostaram mais, tá? Será que o encontro foi bom? Será que atingiu o objetivo? Será que você percebe que tem algum catequizando ali que às vezes não participou muito bem, tá? Então a ideia, no caso, seria aí você estar fazendo uma análise do seu encontro. Uma coisa que a gente sempre tem que ter em mente, tá? É que percebam que, tanto nesse exemplo que eu dei, tá? Como se você olha para o método catequético, né? A gente tem que preparar o nosso encontro com antecedência. Então, a ideia, né, seria que assim, que você estivesse preparando o encontro, se possível, né? Aí com 1 semana de antecedência. Se possível, tá? Se der. Sei que às vezes pela correria, às vezes acaba não dando, tá? Mas assim, se você prepara o seu encontro de catequese, quando você acorda, né? Um exemplo, vamos supor, meu encontro é de sábado, eu acordo sábado de manhã, vou lá, pego e monto meu encontro. Dá para eu dar catequese? Dá. Vou conseguir fazer o encontro? Vou. Posso usar o método catequético? Posso. Só que aquela coisa, eu tô limitado ao que eu consegui pensar na hora e também as coisas que eu tenho na minha casa. Então vamos supor um exemplo que de repente, a hora que eu vou montar um encontro, eu falo, puxa vida, olha, dava para fazer uma dinâmica com bexiga. Se eu não tenho bexiga em casa, já não posso usar. Entendeu? Às vezes, de repente, você fala assim, nossa, olha, para esse encontro, puxa vida, dava para pegar e fazer uma brincadeira com, sei lá, chutando aqui, tá? Usando um berrante. Ah, mas eu não tenho berrante. Ah, então não vai dar para usar. Então percebam que se você tem tempo para preparar o seu encontro, tá? De repente 1 semana antes, às vezes até mais, né? Você vai conseguir fazer o quê? Você vai conseguir preparar o seu encontro, reunir aquelas coisas, tá? E de repente, assim, não necessariamente você tem que comprar o objeto, tá? Então, um exemplo, né? Que nem no caso aqui do berrante, tá? Se você fosse usar e ir para o encontro da catequese, às vezes, se você, vamos supor, tipo, fala assim, ah, mas será que não tem ninguém que tenha, né? Então, de repente, você pode ver aí com seus amigos, né? Às vezes na própria igreja, né? Se às vezes alguém vai ter, né? O berrante. Então, às vezes, assim, não é uma coisa tão rápida de você conseguir, tá? Então, a ideia, tá, no caso, é que você prepare o seu encontro com antecedência, tá? E daí também para você reunir os materiais. Então, se você tem tempo, tá, você pode trabalhar bem o ver
tá? E pode aí usar a imaginação, tá? Para você fazer aí da forma que você quiser, tá? E usando aí os elementos que você quiser, tá? De repente você pode, sei lá, dar uma lembrancinha para os seus catequizandos no final, tá? Mas assim, é sempre importante a gente ter essa questão da preparação, tá? Como eu falei, se você deixa para a última hora, né, e prepara ali no dia, tá? Você está limitado ali às coisas que você tem na sua casa, né? Mas se você de repente tem tempo para preparar, tá? Você pode aí usar a imaginação e fazer qualquer coisa, tá? Vou dar só um exemplo, né? Recentemente tivemos um retiro para os catequizandos de Crisma, né? E o tema do retiro, né, foi de certa forma assim assumir a posição de soldado de Cristo, tá? Então a ideia foi mais ou menos essa, tá? E uma coisa que eu fiz, né, no caso eu comprei tinta, né, aquelas tintas lá no caso que soldado usa, né, e a gente fez uma mancha, né, no caso lá na testa, quer dizer, tava todo mundo de máscara, né, então a gente fez uma manchinha na testa deles, tá? Mas perceba que eu só consegui fazer isso, por quê? Porque eu tive tempo, né, então assim, teve praticamente acho que quase um mês antes do retiro, eu já fui preparando, pensando nas coisas, vendo as coisas que ia fazer, e daí eu tive tempo de comprar e chegar a tinta para usar, tá? Mas assim, se eu tivesse de repente pensado, sei lá, um exemplo, o retiro é amanhã, tá? E hoje eu tô montando um encontro, puxa vida, ai, que seria tão legal se tivesse a tinta, mas caramba, não tem, então eu vou ter que fazer outra coisa, tá? Então perceba assim que a ideia é que a gente tenha tempo de preparar, tá? E lembrando, né, que para você preparar o seu encontro, né, você sempre tem que saber do tema, tá, que você vai querer fazer, né. Às vezes, gente, tá, vai acontecer uma situação que de repente você prepara um encontro lindo, maravilhoso, com todos os passos, e chega lá e de repente algum catequizando seu dá um problema para você, né. Sei lá, um exemplo, não sei, de repente um deles vai lá e fala, olha, teve tal coisa do tal filme, e às vezes de repente aquilo lá começa a gerar uma discussão, começa a gerar um debate, daí às vezes você vai ter que conversar com eles e usar aquela oportunidade, ou de repente, sei lá, algum deles está ali passando por algum momento difícil, alguma coisa, tá? Então, às vezes vai ter momento que você vai preparar o seu encontro e vai fugir totalmente do esquema, tá? Se acontecer isso, não se preocupe, trabalha ali, né, aquele momento ali, aquela situação, e num próximo, né, oportunidade ali, você dá o encontro desse jeito que você preparou. Mas é sempre importante a gente estar preparando o encontro, né? Porque se a gente não prepara, né? Se a gente simplesmente, né, que nem tem alguns casos assim, né, que às vezes a gente ouve falar, né, catequista fala assim, eu vou dar catequese, o Espírito Santo vai me inspirar. Lógico, o Espírito Santo inspira a gente, né? Mas às vezes, né, vamos colocar, se você não prepara o encontro e você simplesmente chega lá e o que o Espírito Santo falar, né, me inspirar, eu vou falar, às vezes o seu encontro não fica tão dinâmico. Né? Então a ideia seria o quê? Que você, trabalhando com o método catequético, tá? A gente conseguisse, no caso, passar o conteúdo. Tá? O Espírito Santo pode ajudar? Pode, né? Mas a gente também tem que fazer a nossa ação. Né? E a nossa, vamos colocar assim, o nosso dever como catequista, né? Seria, no caso, preparar os encontros antes. Tá? Isso, como eu falei, dentro da realidade de cada um. Tá? Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, tá, alguma coisa, tá? Deixa nos comentários. Ou para quem tiver o meu contato, pode mandar o contato também. Pode mandar pergunta, tá? E assim, espero que vocês usem o método catequético, tá? Lembrando que nem todo encontro você precisa trabalhar necessariamente com método, tá? Às vezes pode ter uma situação que de repente você fala assim, não, preciso falar alguma coisa e não vou trabalhar com método, mas se a gente trabalhar com método, é muito melhor, tá? E aquela coisa, o método, da forma como ele está construída, né, ele sempre vai, vamos colocar assim, nos conduzir a usar a imaginação, usar a nossa criatividade, tá? E aqui, vamos colocar assim, que o Espírito Santo Deus vai agir, né, e vai, vamos colocar assim, nos dar ideias, tá? E lembrando que se de repente você é um catequista aí que você fala assim, nossa, mas eu não tenho muita ideia, não tenho muita imaginação, né? Conversa com outros catequistas, veja a forma, né, como ele dá catequese, né? As coisas que ele faz no encontro, né? Então, às vezes, assim, você olha de repente uma coisa que um catequista fez, daí você fala, nossa, olha que legal, eu posso pegar e usar isso daí. Né? Então, às vezes a gente pode adaptar. Tá? Então, é isso, espero que vocês tenham gostado, tá? E a gente se vê por aí. Tchau para vocês, fiquem com Deus.